E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite ao pessoal que está aí aguardando a nossa live. Deixa eu ver se já chegou aqui direitinho, porque esse negócio demora um tempinho a aparecer. Estamos aqui, talvez eu tenha entrado, tenha cortado aí o início do que eu falei, mas não tem problema não. Estamos aqui hoje no nosso Gulag com o Arthur Morrison. Diz aí, Morrison, beleza? Fala aí, tudo bom, galera? Tudo tranquilo? Então, vamos fazer a nossa entrevista com ele aqui para conhecer o Arthur, saber o que ele faz e coisa e tal. E eu agradeço a todo mundo que está aqui no nosso chat aí, batendo papo, mandando superchat para a gente aí. Muito obrigado a presença de todos vocês aqui. Bom, Arthur, então, cara, se apresenta aí, diz quem você é, o que você faz da vida, enfim. Conta aí para a gente, quem é o Arthur? Então, galera, o Arthur, na real, ele é designer, né? E ele se descobriu aí designer depois que ele largou uma faculdade de engenharia ambiental lá na Rural Federal do Rio de Janeiro, né? Quando eu era mais novo, assim, eu era o famoso idiota útil de esquerda, né? Porque o próprio Estado, né? Ele já a ideia, né? Você já sempre você não, quando você não tem noção política de nada, você basicamente tende para a esquerda, né? Então, no início eu não entendia porcaria nenhuma disso. E aí eu comecei a fazer o ensino médio e tal. No ensino médio eu não tinha noção de nada. Eu estudei no Pedro II, é um colégio bem tradicional aqui no Rio de Janeiro, né? Também fazendo técnico, você que é do Rio, você conhece aí. Hoje está muito pior, mas naquela época já tinha todo o pessoal ali, o Freixo. Pô, o Tarcísio Mota deu aula pro meu irmão, cara, de história. Então é nesse nível, assim. E aí, cara, quando eu comecei, né, a me identificar com a questão do liberalismo, depois do libertarianismo, né, isso já foi bem mais lá para frente. Eu fiz segurança do trabalho no Cefet, e é um curso totalmente estatista, né, para quem não conhece, assim, é um curso baseado lá nas leis do Ministério do Trabalho, então tem várias regras, é uma coisa totalmente legalista lá. E aí eu queria seguir carreira nisso. Comecei a trabalhar muito cedo, desde os 17, e aí eu deixei para fazer faculdade depois, e aí abri uma empresa junto com um colega meu, né, de segurança do trabalho. Se vocês catarem aí no YouTube, ainda eu perdi o acesso à conta, então não vai ter. Então, em primeira mão, quem catar e botar AMET, A-M-E-T, consultoria, vai achar uns vídeos meus, cara, bem antigos, assim, eu e o meu sócio lá. E a gente falava dos documentos técnicos, aquela coisa toda. E aí é engraçado porque eu comecei a me descobrir ANCAP justamente logo no início, quando eu fui abrir a minha empresa, porque eu falei, porra, mas não é possível que isso é tão custoso, demora pra cacete pra abrir um treco, eu só quero emitir uma nota fiscal, sabe, começar a trabalhar, não é possível que isso seja tão burocrático, tão custoso, tão demorado, foi um horrível para poder abrir. E aí eu já começou a ter aquela pulga atrás da orelha, que eu percebi que o Estado mais me fugia que me ajudava, né? E aí eu comecei, aí foi na época que o Mamãe Falei estava despontando, né? Ele começou a fazer aqueles vídeos lá na Paulista, aquela coisa toda, pegavam os esquerdistas, né? Para poder, sei lá, refutar os caras, só que os esquerdistas, eles nem precisavam de uma argumentação muito forte, né? Os caras caíram na própria contradição ali. E aí eu falei, só que eu não sabia porra nenhuma, então eu comecei a olhar, eu falei, cara, é que esse cara fala alguma coisa coerente aí, pô, eu nunca ouvi falar disso, o que é isso? E aí começou-se um movimento, né, uma guinada mais à direita no Brasil, da galera querendo entender o que é liberalismo, o que é conservadorismo, nunca tinha ouvido falar nisso, né, você nunca viu isso na escola, muito menos na faculdade, e aí eu comecei a enxergar esses caras, e aí eu acho que foi um processo natural, né, Peter? Tem uma galera aí que... A maioria da galera começa assim, né? Para chegar no ANCAP, eles primeiro são a maioria de esquerda, aí descobre ali o liberalismo, aí vira um minarquismo e tal, e fala, porra, mas não é possível. O Estado é errado de qualquer forma, essa porra é imoral e antiética, não tem que ter Estado nenhum, entendeu? No final foi assim. E aí eu acabei saindo depois da minha profissão, porque eu enxerguei que aquilo que eu fazia, quando eu ia para algumas empresas, cara, e eu via ali, cara, proprietários, né, donos de empresa, porque os caras às vezes tinham um consultório médico só, entendeu? Às vezes o cara só... Teve um que foi um dentista, que ele só tinha uma profissional auxiliar bucal lá,
E, porra, ele tinha que fazer aquele documentação, senão ele tomava uma multa e tal. E era só uma funcionária, entendeu? Ele não precisava daquela merda. E eu falava, cara, não me sinto bem eu fazendo isso, porque, porra, eu posso multar um cara aqui, eu posso embargar uma obra se eu quiser. Entendeu? E eu falei, não me sinto bem com isso. E aí eu larguei, abandonei totalmente isso e eu me senti, porque eu sempre gostei de desenhar, eu falei, cara, vou fazer algo totalmente diferente, e eu fui para design, assim, hoje eu sou designer. E acabo falando de libertarianismo, de economia e de política no meu canal do Instagram, né? Não falo nada de design, né? A maioria da galera acha que eu sou formado em política e economia, qualquer coisa do tipo, mas eu falo mais de libertarianismo, porque eu me encontrei, eu quero poder chamar essas pessoas, eu quero poder levar essa mensagem adiante. Eu falo pra cacete, tá, galera? Então, ó, o Peter até agora nem falou nada aí, vou tomar um copo d'água e dar a bola para ele. Não, tá joia, mas é bom assim mesmo. Pô, vou só falar aqui do comentário aqui do Rafa TGG, valeu aí pela cerveja. Eu não tô bebendo, eu tô de regime, mas fica aqui para água mineral, para a gente comprar água mineral. Agradecer o pessoal que se tornou membro aí também, o Matheus, e também tem um superchat aqui do AroJ75. Valeu, AroJ, também pelo superchat. Mas você chegou a se formar na Rural? Como é que foi isso? Você abandonou o curso, mudou para design, fez curso de design? Como é que ficou esse negócio? Eu abandonei na metade, cara, o curso, né? Então eu concluí o ciclo básico de engenharia, que é aqueles cálculos todos, aquela coisa toda. Eu não estava me dando muito bem com cálculo, eu passava em tudo e ficava em cálculo 1. Aí passei em cálculo 1, ficava em cálculo 2. Não gostava daquela porra. Eu falei, cara, e aí eu já estava com aquelas ideias liberais ali crescendo dentro de mim, entendeu? Eu já estava começando. Eu falei, cara, mas eu vou virar engenheiro por quê? Porque assim, eu nunca tinha pensado em engenharia. Eu só queria fazer engenharia, porque eu tinha que fazer engenharia de qualquer coisa para depois fazer uma pós em segurança do trabalho. Porque não existe o curso de engenharia de segurança do trabalho. Era uma pós. Falei, porra, aí vai demorar pra cacete, se não for isso, eu já não gosto muito disso. E eu entrei para uma empresa júnior na Rural, e não sabe, faculdade federal, né, normalmente tem essas empresas júniores, né, então você entra, é uma empresa normal, né, só que o dinheiro é revertido para dentro da empresa, assim. Então você meio que já entra em contato com o mercado de trabalho ali. Só que eu já tinha entrado em contato muito antes com o mercado de trabalho, antes de entrar para a faculdade. Eu era um dos mais velhos da minha turma, só tinha pirralho lá, eu já tinha uns 20 e tantos anos, a galera tipo 17, assim. E foi muito bom eu ter entrado em contato com o mercado de trabalho antes, assim, né? Então eu já tinha engolido alguns sapos ali, aprendi a me virar em algumas coisas. E aí, quando eu entrei para essa empresa júnior, eu caí no setor de marketing. E eu comecei a fazer toda essa parte de marketing para os caras. Então, eu fazia... Eu não sabia nada de Photoshop, não sabia nada de nada. Então, eu fazia as paradas no PowerPoint, assim, entendeu? Só começou a ficar bonito. Eu tenho noção estética, né? E aí a galera falou, pô, mas você devia mexer com isso, cara. Pô, você tá fazendo um negócio... E aí todo mundo me incentivava a mexer com aquilo, e eu tava ficando puto com a faculdade, porque eu já não tava gostando mais. Aí eu falei, cara, eu vou unir o útil ao agradável, e se isso vai se tornar algo que eu não vá sentir, que eu não vou me sentir bem fazendo no futuro, né? Porra, eu tava descobrindo, eu sei que cada caso é um caso. Tem muita gente que chega para mim e me pergunta, Peter, Arthur, sei lá, eu me descobri ANCAP, eu trabalho para o Estado, sei lá, devo largar meu emprego? Eu falei, cara, como é que eu posso saber o que você vai fazer ou não? Eu nem te conheço. Eu não posso te dar essa opinião, eu não posso chegar e falar, não, deve largar assim. Entendeu? E aí, se você tem filho, você tem família, como é que é a tua relação? Então, assim, isso não me diz respeito. Agora, minha questão individual, eu fiquei pensando, porra, cara, eu não gosto de fazer isso que eu faço, né? Será que eu vou realmente levar isso para frente? Eu não posso tentar, agora que eu tenho tempo, buscar um outro caminho? E foi o que eu fiz. Aí abandonei a metade lá da Faculdade Federal, meus pais quase me mataram na época, mas graças a Deus tive apoio em casa, assim, aí comecei a fazer design numa particular, e onde eu estou trabalhando hoje, assim, né? Eu trabalho como designer, e é isso que eu faço, né? E é engraçado, assim, que mesmo na particular, tem até aqueles casos que a gente sempre comenta, do tipo, pô, eu tive aulas de progressismo numa faculdade de design, né? Então, aquelas paradas, tipo, teve um dia que eu tive que assistir uma aula, pô, sobre cotas. Eu falei, cara, mas o que eu quero saber disso? Eu tô pagando, eu quero saber de Photoshop, eu quero fazer uma montagem, eu quero editar vídeo, eu não quero saber
porra, de cota, sabe, de transbinariedades e coisas do tipo. Então, até isso aconteceu, assim. Então, eu acabei usando isso também como um gás aí para poder falar as coisas que eu falo. Não tenha dúvida. A faculdade no Brasil é uma tristeza. Não importa se é federal, se é particular, como é que é, o grau de doutrinação é enorme. E muita gente tem a impressão de que, tipo assim, a engenharia, a área técnica tem menos doutrinação, não sei o que lá. Pode até ser que tenha um pouco menos, mas tem muita coisa de doutrinação. Enfim. E, cara, você falou um negócio aí que eu achei muito interessante, que é realmente uma coisa... Todo pequeno empresário, cara, acaba tendendo para o libertarianismo, porque, cara, só de você interagir com o Estado, interagir com a máquina pública, para tentar aquele negócio, você quer produzir, o seu foco tem que estar em atender o mercado, atender o cliente. Já é um trabalho enorme, e no final das contas você se vê gastando horas e horas com burocracia inútil que não serve para nada. Imagino que grande empresário já deve ter outra visão da coisa, mas pequeno empresário, meu amigo, é todo mundo libertário mesmo. Mas me fala um negócio, tu montou empresa e aí começou a ir para esse lado libertário. A gente está falando de quando isso? 2013, 2014, 2015? Quando é que foi? Eu sou péssimo com data, mas assim, não tem muito tempo, né? Foi logo um pouquinho antes, acho que um ano e meio antes da gente lançar lá aquele congresso, aquela conferência anarcocapitalista. Teve uma conferência em São Paulo, né? Eu participei, eu entrei na segunda leva dessa conferência, porque não foi eu que organizei, né? Foi o Vileno, Camila Vargas, foi uma galera ali, né? O Rafael Seixas, foi uma galera dos grupos de Facebook que estavam naqueles grupos de libertarianismo, né? Hoje em dia é totalmente diferente aqueles grupos, mas na época valia a pena, né? Então, assim, eu tinha algumas discussões e a gente, vamos fazer um evento e tal, vamos chamar a galera. E a gente fez um evento em São Paulo, chamamos os irmãos Quioca, chamamos Paulo Cogos e tal. Foi bem legal, assim. Teve algumas palestras também de criptomoedas, né? O Cogos palestrou os 2 dias lá. Foi o Porto também, foi a galera do movimento da época. Você acha que naquela época você ainda estava, acho que, muito começando ali. Eu nem me lembro de você daquela época ali. Não sei se você já estava fazendo alguns vídeos assim, eu não vou me recordar. A Camila chegou a falar comigo, mas na época eu não mostrava o rosto ainda. Então eu falei com ela que eu preferia não participar ainda, coisa e tal, ainda não tinha essa... Não estava como uma figura pública ainda. Eu realmente não me lembro, porque tem tanto tempo, assim, eu sou muito ruim de gravar até a data que foi. Eu fui com meu pai, inclusive, porque essa história é muito engraçada, né? Só para chegar na história do meu pai, eu fui chamado para fazer esse evento, né? E eu fiz o design do evento. Então, aquela logo, aquelas artes, tudo eu que fiz, né? E aí foi até uma prova legal para mostrar ali que eu estava começando ali na faculdade de design, e aí eu já peguei aquele projeto ali, foi muito bacana de fazer, eu agradeço a galera. E aí o meu pai foi comigo, cara, nesse evento, porque o meu pai virou ANCAP antes de mim. E essa história é muito engraçada, porque o meu pai, ele estava um dia em casa, assim, e ele é muito rato de YouTube, né? Então ele estava assistindo, ele sempre pega uns vídeos, assim, ele descobre umas coisas muito doidas, assim, ele assiste os canais de avião, assim, ele fala, olha esse canal aqui, ó, Aviões e Música, canal do Lino, não sei o quê, assiste aí. E aí eu fico pegando esses vídeos assim para ver, e é engraçado, por exemplo, esse do Aviões e Música, o cara nem fala de música, só fala de avião, assim, a gente fica tirando umas piadas, assim. E aí ele falou, assiste esse aqui, esse gordinho aqui, e era o Paulo Cogos. Primeiro vídeo que ele me deu para assistir. Assiste esse gordinho aqui, que ele fala uns negócios aqui que eu concordo. Pensei a minha vida inteira dessa forma, só que eu não sabia que tinha alguém que concatenava essas ideias do jeito que eu imaginei. Assim, não sabia que tinha um nome para isso. E eu olhei a primeira vez e eu achei completamente absurdo. Porque a primeira coisa que você acha, né, quando você toma um vídeo do Cogos na primeira vez, tu não sabe nada. Acha que é tudo loucura, utópica, o que ele tá falando. E aí eu falei, não, pai, esse cara é maluco, deixa pra lá. E aí foi passando o tempo, eu fui conhecendo, também estava nos grupos de Facebook e tal, o pessoal sempre falava, não sei o quê, e aí teve um dia que eu estava almoçando, e aí foi engraçado, porque apareceu o vídeo do Cogos, assim, no meu YouTube, e aí eu falei, é o vídeo que o gordinho lá que meu pai falou. Aí cliquei para assistir, e aí foi ficando mais palatável para mim, você tá entendendo? Porque eu acho que o meu ódio pelo Estado foi crescendo gradualmente, né, e as coisas,
eu ficava puto com algumas coisas que eu via, de STF, de justiça, de não sei o quê. E a própria questão da minha empresa mesmo, eu falei, cara, até que faz sentido isso. Aí peguei alguns vídeos para ver e começou a fazer sentido. Porque no início, cara, como você não sabe nada, você vai tateando, assim. Só que quando algo lógico, porra, você é um cara inteligente. Você vê que tem algo, tem um processo linear, dedução lógica ali. Porra, 2 mais 2 é igual a 4. Certo? Quando 2 mais 2 é igual a 4, você não tem como desver essa porra. Quando você entende que imposto é roubo, não tem mais como você desver essa porra. Compreende? E aí, quando meu pai falou, porra, eu sempre achei que essa porra é roubo. E ele mostrou pra mim, eu comecei a enxergar, e eu comecei a ver, eu falei, porra, até que esse gordinho fala alguma coisa que faz sentido. Aí eu comecei a almoçar com o Cogos. Era todo dia eu almoçava assistindo o vídeo do Cogos, tá ligado? E aí foi começando, assim. E aí depois teve o teu canal também, que, pô, eu acompanhei muito aquele início lá do teu canal, assim, muito antes do Visão Libertária. Eu acho que o teu trabalho é primoroso, é algo que você consegue trazer algo que é complexo, né? Que é o que eu sempre bato no meu Instagram. Porra, o libertarianismo é algo que ele é complexo, assim. A teoria ele, em si não é tão difícil, ela é fácil, mas assim, as pessoas não têm essa capacidade. Como é que você vai explicar para a massa o que é preferência temporal, o que é, sabe? O que são essas coisas? O que é oferta e demanda? Pô, você tem que usar exemplos simples, cara. Você tem que mostrar sei lá, um guardinha tomando a mercadoria de um ambulante no meio da rua, né, roubando em plena luz do dia aquela mercadoria. Você tem que mostrar essas coisas e falar, porra, aí, você não fica puto com esse treco? Então, isso aí que é o Estado, entendeu? Não adianta você pegar e falar, não, porque a reserva fracionária... Eu acho que é importante a gente ter essa coisa academicista, né? Lógico que não dá para ignorar, mas é importante a gente chegar e mostrar algo fácil para a galera entender, porra, ó, é isso, por causa disso, disso, disso. Entendeu? Tem um texto, só para concluir, que eu gosto muito, que eu sempre falo desse texto, cara, que eu li a primeira vez naquele site, o foda-se-o-estado.com, o nome é esse mesmo, né? Foda-se o Estado. Mas era um site sobre Bitcoin, era um artigo sobre Bitcoin. E eu não entendia porcaria nenhuma de Bitcoin, eu queria investir em Bitcoin, queria entender o que era e tal. Assim, é uma coisa que eu recomendo que você faça, não saia investindo em algo que você não conhece, né? Então eu fui pegar para ler, e o nome do artigo eu nunca me esqueço, cara, era Explicando Bitcoins para Crianças de 6 anos. Se você catar, isso deve achar. E era do cacete, cara, porque, tipo, começava o artigo assim, eu tenho uma maçã, agora eu vou passar a minha maçã para você. Pronto, eu não tenho mais a maçã. Você compreendeu? Aí todo mundo, beleza, compreendi. Agora eu tenho uma maçã virtual. Olha, as coisas estão ficando interessantes. Agora, como é que eu vou passar a maçã virtual para você e saber que ela saiu do meu celular e foi para o seu? Porque quando você manda uma imagem de celular para alguém, por WhatsApp, a imagem continua com você. Como é que você sabe que saiu exatamente daqui e foi para lá? E aí ele explica todo um conceito de blockchain nessa argumentação, e é lindo. E aí eu consegui entender. Porque antes eu não conseguia entender, porque, porra, você tinha um monte de artigo, um monte de livro, um monte de coisa, e não entrava na minha cabeça, entendeu? Então eu acho que isso é importante. Fala aí. Não tenha dúvida. Aquele negócio, o libertarianismo, a principal dificuldade que eu vejo é que a maior parte das pessoas não tem contato com as premissas básicas dele, com a coisa inicial dele, né? E aí é muito difícil para as pessoas entenderem com profundidade a coisa. Bitcoin é um caso, com certeza. Bitcoin é particularmente alguma coisa bastante complicada do pessoal entender, para quem não tem uma base, não tem um conhecimento inicial. Agora, todo o libertarianismo é assim. Isso que eu acho que é uma coisa meio errada, que o pessoal muito critica, assim. Às vezes chega um cara falando uma coisa, criticando num vídeo meu, coisa e tal. A maior parte das vezes eu tento responder o cara legal, porque eu acho que quando vi o anarcocapitalismo a primeira vez, eu também achei coisa de maluco isso. Como você fala, é coisa de maluco esse troço. Como assim anarcocapitalismo? Isso não faz sentido. Então, é isso aí. Bom, deixa eu só falar do é coisa de jovem, né? Fala que é coisa de jovem. Aí, porra, vê um cara igual tu, fala, porra, e aí? Mas não sou só eu, pô. Só ver o Hoffman. Todo mundo, exato. Paulo Henrique, obrigado aí pelo superchat. Karl Marx e Rodrigo Caio falando sobre libertarianismo. Tá beleza, tá joia, Paulo. Valeu. Deixa eu tirar aqui. Então, mas aí eu lembro de interagir muito contigo lá na página Libertarianismo do Facebook. A gente estava sempre produzindo meme, coisa ali, entrando em discussão e conversando.
e aí depois você foi para o Instagram. Como é que foi essa transição sua? Porque eu também acabei saindo do Facebook. O Facebook hoje em dia eu não vejo mais como uma plataforma muito legal, muito amistosa para bater papo, para qualquer coisa. Como é que foi essa transição sua? Você foi de cara para o Instagram? Em que momento foi isso? Cara, por que eu fui pro Instagram, né? E aí a galera fica falando, mas a plataforma é do mesmo dono. Realmente, do mesmo dono. Mas você não tem como fugir do Mark Zuckerberg, né? O cara é dono das 5 maiores empresas de tecnologia do mundo, pô. O cara é dono de 4. Então, assim, é complicado. Mas o Instagram, pelo menos, eu tenho um pouco mais de liberdade, né? Não adianta, Peter, a gente ficar falando, né? E eu vejo muito libertário batendo nessa tecla, falando de, vamos para o Minds, vamos para o Parler, vamos para o Gab. Cara, rede social demanda ter gente, não importa. Você pode ir pro Minds, beleza, você pode, botar os teus vídeos no Bichute, não sei das contas. Se ninguém entrar para acessar aquela porra, não resolve porcaria nenhuma, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, assim, por que eu vou sair e ir para algum lugar onde não vai ter gente para me ouvir? Então, esse foi o primeiro motivo para eu ter ido para o Instagram. Eu só saí do Facebook, eu gosto até do estilo do Facebook. Eu gostava, ficava muito confortável ali. E eu já tinha um certo alcance ali, então, sei lá, qualquer post que eu fazia, batia ali suas 300 curtidas e aumentando, tinha muitos posts lá que explodiam, mais de 1.000 compartilhamentos. Então, assim, foi uma coisa que foi gradativa e eu fui construindo isso, aumentando meu alcance lá. Mas depois que você toma o teu primeiro ban lá, o teu primeiro bloco, vai começando a ficar difícil. Eu não sei se você é uma pessoa que já teve essa experiência, Peter, mas, eu já sou o cara que, se eu entrar no meu Facebook e falar qualquer coisa que o algoritmo não gosta, é ban de 30 dias. Não tem escolha, assim. Eu não tomo um ban de um dia e, beleza. É 30 dias para cima, assim, já acabou. E, tu ficar 30 dias cerceado, você não poder falar por 30 dias é coisa pra cacete. Eu já esperei muito, assim. Né? Eu já fiquei várias vezes esperando 30 dias acabarem. Então, quando aconteceu com o meu primeiro perfil, eu abri um segundo perfil, que é o que eu uso até hoje. Porque o primeiro perfil, eu não sei o que o Facebook faz, porque quando eu tento, sei lá, postar qualquer coisa, por mais que eu não tenha feito nada, assim, eles não deixam mais eu postar no meu primeiro perfil. Eu não sei se é porque eles descobriram que eu tenho um segundo, sei lá. Acabou que eu não consigo mais usar o primeiro, eu só uso o segundo. Só que o segundo já chegou no nível do ban de 30 dias também. Então, se eu der algum mole, é ban de 30 dias. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar mais correndo esse risco de ficar sustentando uma galera aqui, porque o meu público, a minha parada é, eu tomo um ban de 30 dias aí. E aí depois, como é que quando eu voltar vai ser uma merda para engajar de novo, aquela coisa toda. Então, eu comecei a construir um público no Instagram. E no Instagram estava começando a despontar um pessoal de direita ali, né? Só que ninguém da parte de libertarianismo, né, para falar as coisas do jeito que eu faço, ninguém, né? Você já tinha o Rafael lá e tal, mas ele não usa muito o Instagram, né? O dele é mais YouTube, aquela coisa toda. E aí eu falei, cara, eu vou tentar lá, porque bem ou mal é uma outra forma de eu conseguir um público meu. Então, assim, é uma outra forma da galera também me ouvir. E a forma de disseminar o conteúdo lá é muito melhor. Então, é muito melhor você fazer uns stories, os posts lá, fica tudo mais organizado, não fica perdido naquela linha do tempo louca lá do Facebook. Então, eu preferi ir para lá. E, graças a Deus, tem dado certo, assim, tenho conseguido crescer, né? Eu sei que é uma coisa bem nichada, assim, mas eu procuro falar para um topo de funil, né? Então, eu tento sempre trazer essas coisas do dia a dia, eu tento falar sobre notícias também, do dia a dia, mas eu tento sempre trazer uma visão libertária, uma visão pró-liberdade, uma visão pró-propriedade privada. Eu prefiro chegar assim, pegar, sei lá, então às vezes eu pego um post e falo de BBB, mas, eu consigo relacionar com a questão da militância, aquela porra toda, entendeu? Porque é uma parada que está em voga, você não tem como não ignorar isso. Então eu prefiro trazer isso e formar algum conteúdo, né? Legal, legal. E bacana que para você que é designer, né, o Instagram ele tem mais uma linguagem mais visual, né? O que eu percebo, né? No Facebook o pessoal ficava muito ainda no texto, no comentário. Sim. No Instagram você tem muito mais interação visual, tem muito mais possibilidade ali, realmente é uma ferramenta bacana. Eu tenho perfil lá também, mas eu confesso para você que eu não costumo interagir muito por lá. Acaba que o YouTube está consumindo muito tempo meu, acabo não tendo tempo de ficar indo lá.
Cara, não deixa... Quando você foca, né, cara? Quando você foca numa coisa, é meio também difícil, pô. Você tem esse tempo todo para fazer esses vídeos, você faz. Por mais que você tenha ajuda, às vezes, de edição, de não sei o que, de montagem e tal, porra, é um tempo, cara. Você ainda tem o teu trabalho, tem a tua família, tem um monte de coisa. Então, assim, não dá pra gente ser perfeito em tudo. Mas o que tu faz, por exemplo, isso é muito importante no YouTube. Entendeu? Outras pessoas que estão ouvindo a gente, cara, é uma parada que eu sempre falo. A mudança vai ser cultural. Não adianta, é trabalho de formiguinha, cara. Você tá fazendo... Há quanto tempo você tá fazendo isso aqui? Pô, e hoje a gente tá conversando. Entendeu? Só que há um tempo atrás, eu era o cara que tava ouvindo você entrevistar outras pessoas, você fazer vídeo, entendeu? Há um tempo atrás, eu não imaginaria estar aqui onde eu estou, mas eu simplesmente peguei, comecei a falar, tipo, eu comecei a estudar, porque é importante você entender da base das coisas, das ideias, e comecei a propagar a minha ideia, né? A minha mensagem. Naturalmente as pessoas vão parar para te ouvir, isso que eu falo, entendeu? Então não tem muito mistério. Você simplesmente falando, você simplesmente divulgando, né, expandindo essas mensagens, as coisas vão acontecer, né? É o que eu comento com o pessoal, cara. Libertarianismo, anarcocapitalismo é uma ideia que se vende sozinha, cara. Sim. Na verdade, a gente fala assim, não, você fez um canal de sucesso no YouTube, não sei o que lá. Meu amigo, é o libertarianismo que tem essa capacidade. É lógico, tem um esforço, coisa e tal, não é de graça, mas assim, o libertarianismo é muito fácil de vender, tem muita demanda, a pessoa, é o que eu falo, todo mundo, no final das contas, já é meio libertário. É que a pessoa não entendeu ainda o que é libertarianismo. No dia que ela souber o que é exatamente, ela vai ver que ela já é aquilo mais ou menos. As pessoas já são anarquistas por natureza mesmo, entendeu? Só que elas não sabem disso, né? O mercado já é totalmente anárquico, não demanda, sabe, uma influência estatal, externa, não precisa de... As trocas já são voluntárias, isso já acontece, entendeu? É o que eu falo, assim, quantas vezes você interagiu com o Estado hoje? Provavelmente nenhuma, você não teve nenhuma interação com o Estado hoje. É muito mais provável você ter ido comprar alguma coisa, ter feito alguma interação com outra pessoa diretamente do que ter tido uma interação com o Estado. O Estado é totalmente desnecessário no final. Cara, não deixa de falar o seu Instagram, o seu Twitter para o pessoal te seguir lá, para te acompanhar lá, porque tem muita gente interessada aí. Show. Então, galera, o meu Instagram é @ArthurMorrison, do jeito que vocês estão vendo escrito aí, Arthur Morrison, é um R, 2 S, é diferente do cara do The Doors lá, tá? Não tenho ligação nenhuma com o Jim Morrison, beleza? Meu pai nem era fã do Jim Morrison, nem sei porque que é isso, é da família mesmo. E é porque eu tenho 6 sobrenomes, né? Então, essa é uma coisa que a galera também não sabe muito. Eu tenho 6 sobrenomes que eu sou perco para Dom Pedro, e aí esse é o melhorzinho. Então, por isso que eu uso. Esse não é um nome fantasia, nome tipo de artístico, é meu sobrenome. Então, é @Arthur Morrison. Eu não tenho Twitter, tá? Então, se rolar um Twitter fake meu, não sou eu odeio Twitter. Para mim, aquilo é chorume, entendeu? De jovem, pós-moderno. Não tenho paciência, não gosto. Não vão me encontrar no Twitter. Eu só zoo o Twitter. Então, estou só no Instagram lá. E estou também no Telegram. Tem um canal lá no Telegram. Né, comecei a jogar uma galera para lá também, porque eu acho que é importante, porque se bem ou mal o meu Instagram cair, e eu já tive vários posts que já foram deletados também, então tem esse risco, aí eu tenho meu canal lá no Telegram, que é um canal direto também com a galera. Eu acabei abrindo também, Peter, e eu vi que você entrou lá também, eu acho que é importante a gente falar aqui, é legal a gente começar também essa ideia. Eu entrei no Clubhouse, né, e até de você ir para lá, eu vi que você foi. E assim, é uma plataforma que é interessante também, principalmente para debate de ideias, porque é tipo uma plataforma só de áudio, né? Então, assim, vale a pena. Assim, eu mesmo já abri umas lives lá, umas salas lá com o Danilo Cavalcante, que é um brother meu, e tal, do Instagram, que ele fala sobre conservadorismo, né? E a gente já sempre fazia um bate-bola, entrava uma galera lá para fazer pergunta e respondia e tal. Ficou um programa de rádio. É interessante porque, assim, quando você percebe que a esquerda já está ocupando esses espaços, e quando eu entro lá, porra, é só sala de feminismo, sala de progressismo e o caralho, de movimento negro, eu falo, porra, a gente precisa ocupar esse espaço também. Então, se você está lá no Clubhouse, quiser me seguir lá, é o mesmo @Arthur Morrison, e tente fazer salas também, fomente esse discurso, porque é interessante. Legal, bacana. Pois é, eu recebi, o Arthur me convidou para o Clubhouse, eu já entrei lá, mas a verdade é que eu ainda não aprendi nem a usar ainda, eu tenho que começar a mexer. Tem que aprender. Funciona, para usar isso daí.
Arthur, já sabemos como é que você se tornou libertário. A grande questão é a seguinte: o que você acha de libertarianismo e política? Libertário deve se isolar totalmente da política? Deve participar um pouquinho da política? Ou deve enfiar o pé na jaca, candidatar? Vamos eleger um libertário para presidente? Qual que é a sua visão desse assunto? Cara, a minha posição, né, e eu quero que vocês não tratem isso também como uma verdade absoluta, até porque a gente está só debatendo ideia, mas a minha posição é que o gradualismo ele não faz parte aí do verdadeiro anarcapitalismo, né? Eu não concordo com a visão gradualista de entrar para a política. E quando eu falo gradualismo, não é algo gradual, que tem a galera que confunde isso também, né? Eu imagino que a queda do Estado, que a diminuição do Estado, né, a extinção do Estado será algo gradual, né? Não vai ser sei lá, uma revolta armada, nem nada do tipo comunista, assim. Mas eu acredito que vai ser uma soma de fatores, uma mudança cultural, contra a economia, criptomoedas, né? São várias coisas aí que eu acho que vão proporcionar a diminuição do Estado. Mas eu não concordo com o meio político por justamente eu entender que o Estado é um câncer que cresce, né, que visa o crescimento. Então, assim, tem uma palestra muito boa do Huerta de Soto, inclusive, né, que ele mostra por que o minarquismo, né, por que o liberalismo carrega em si a semente da própria destruição. Né? Então, assim, o próprio Hoppe, né, fala bastante disso, né? Como é que o Estado pode ser ao mesmo tempo um mantenedor e um violador da lei, né? Da propriedade privada, é o maior violador de propriedade privada que você tem notícia. Então, por exemplo, eu não sou contra assim, alguma atitude, por exemplo, tem um político lá, mais liberal, ele faz alguma coisa para poder reduzir o tamanho do Estado. É óbvio que qualquer medida que visa mais liberdade, eu vou achar ótimo, né? Eu não sou contra isso. Só que eu acho que não é efetivo o cara entrar para a máfia para acabar com a máfia, entendeu? Essa é a minha oposição. Se, por exemplo, aí, sei lá, tem um exemplo lá do Ron Paul. Só que o Ron Paul, cara, ele é diferente, por exemplo, ele não estava ali querendo, eu quero ser presidente, entendeu? Ele queria entrar na TV lá e falar, porra, o Estado é uma merda, imposto é roubo, o Fed é um absurdo, rouba você. Pô, o cara bateu de frente com o Fed, cara, entendeu? Ele continuou vivo, assim. Então, assim, por isso que eu respeito pra caralho esse cara. Por isso que eu gosto do Ron Paul, assim, porque eu não acho que ele realmente queria entrar para a máquina estatal e mudar era por dentro. Não é esse o objetivo. Ele simplesmente era um cara que falou, porra, vou aparecer na TV e vou falar. Era uma forma que ele achou mais produtivo de fazer esse tipo de coisa. Então, se você quiser ir se candidatar só para chegar na TV lá e falar, porra, imposto é roubo mesmo, tem que sonegar tudo, não sei o quê. Entendeu? Se você chegar e falar essas coisas lá, você, porra, meia dúzia de gente olhar para tu e falar, porra, sei lá, sigam o anarcapitalismo, sigam o canal do fulano de tal, e achar interessante, pode ser que você consiga já expandir alguma ideia ali, alguma coisa. Eu não acho que você entrando para o Estado, você vai resolver os problemas, assim, mas se você quiser tentar, eu também não sou contra você chegar aí, você faz o que você quiser da tua vida, entendeu? Quem sou eu para poder determinar o que você vai fazer ou não? Eu só acho que é inútil. Na minha visão, entendeu? Eu acho que é inútil. Assim como o voto defensivo, também não... Sim, não vai fazer muita diferença. Mas se você se abster de votar, eles vão botar alguém de qualquer forma. Eu sei disso. Mas aí... Verdade, verdade. Você fica... É uma situação que você vai chegar, entrar no governo, conseguir diminuir o Estado, é uma tarefa hércule. Não vai conseguir, é muito difícil. O governo ele é uma máquina que para se manter, ele existe para se manter e para aumentar, o que é pior, né? Então, você vê, por exemplo, o caso... Desculpa te interromper, Peter. Tu vê, por exemplo, o caso do próprio Macri na Argentina, que não conseguiu. Tudo bem, ele não era libertário, né? Mas ele era uma oposição, ele era como se fosse o Aécio pra gente aqui, na época Aécio Dilma, tá? Porra, ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer, né? Tudo bem, muita incompetência dele também, mas tu pega um Bolsonaro hoje. Porra, até agora não privatizou porra nenhuma, criou uma estatal, e aí? Mas e cadê aquele discursinho? Por que o Bolsonaro tirou foto com o livro do Bastiat, a lei? Mas aí, não quer dizer que leu, entendeu? Eu não confio que vai fazer muita coisa. É óbvio que, porra, por mais que a gente fale isso, é inegável que entre Bolsonaro e Haddad, Bolsonaro é a opção óbvia, porra. Assim, é inegável que Bolsonaro era muito menos pior. Não tem conversa isso. Só que não quer dizer que o Bolsonaro vai ser o Messias Salvador da Pátria. Esse é o ponto, né? Lógico, lógico.
Exatamente. Isso é um ponto que ninguém discute, né? Entre Haddad e qualquer coisa, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Realmente foi uma decepção. Eu tinha expectativa que o Paulo Guedes, pelo menos, conseguisse alguma coisa. Sim, cara, sim. Né? Vamos ver, né? Vamos ver. Só falar aqui do Libkiri. Eu achava que o ANCAP era loucura até os vídeos teóricos do Peter. Hoje compartilho os posts do Atua no Insta e tem uma galera boa que a ANCAP gosta. É isso daí, cara. Muito bom, muito bacana. Então, a outra questão, então, mas você falou que voto, você acha que não vale a pena nem perder tempo votando. Eu meio que compartilho essa ideia sua. Assim, cara, eu não voto, mas se você quiser votar, tipo... Perfeito. E me fala um negócio, e a sua visão, como é que a gente pode fazer para chegar no ANCAP? A gente já chegou à conclusão de que pelo governo não rola, tentar colocar um libertário lá não rola. Mas, e aí, vamos fazer como? Vamos fazer uma milícia grandona, derrubar os caras no MUC? Como é que vai ser a história? Eu sou bem adepto da questão cultural mesmo, né? Então, assim, se você parar para pensar que até bem pouco tempo atrás ninguém falaria isso aqui no Brasil, né? Você não tinha nem noção do que era liberalismo, e hoje você já pega, tipo, já tem pesquisas aí, né? Que mostra você pegar um Google Trends lá, não sei mexer direito desses trapos, mas eu sei que o nome, por exemplo, de Mises já era mais citado, já era mais buscado no Google aqui no Brasil do que Keynes, por exemplo, né? Em algumas regiões também da América Latina. Então, assim, é uma mudança gradual, é trabalho de formiguinha, mas, pô, se eu estou fazendo um trabalho, você está fazendo outro, as pessoas que estão assistindo, elas podem fazer outro também. Se você conseguir, igual o Lib que compartilha os posts, que ele ajuda. Eu não tenho, sei lá, capacidade de escrever, ou eu não tenho como fazer vídeo. Eu sou, sei lá, envergonhado, não quero fazer. Pô, então incentiva quem faz, cara. Então pega e compartilha um post, compartilha um vídeo do Peter, leve isso para outras pessoas, não seja aquele cara chato, porque também tem muito libertino, que os caras são chatos pra caralho, entendeu? Não fica tentando convencer as pessoas que a sua solução é ideal para a vida dela, porque ninguém te perguntou porra nenhuma, entendeu? Não fica querendo mostrar o quanto você está certo e o quanto é logicamente deduzido e perfeito e mundo e maravilhoso o mundo que libertaram cabos. Não faz isso, cara. Se a pessoa não te perguntou, fica na tua. Espalha a tua mensagem, é isso que eu falo, entendeu? Ninguém quer ser um cara chato. Mas, porra, beleza. É a verdade. Imposto é roubo, é verdade. Só que você não tem que ficar enchendo o saco das pessoas, explicando isso, mostrando isso. Se a pessoa tiver interessada em te perguntar, você responde. Mas faz o teu, espalha a tua mensagem. Vai, fala para você ali, pro teu público. Isso vai crescendo. Porra, não tinha ninguém até, sei lá, 1 ano e pouco atrás. Hoje eu tô com 30 mil lá no Instagram. É óbvio que canais grandes também ajudam e tal. Você tem. Isso vira uma corrente, mas, pô, se eu não começasse a falar nada, eu não estaria onde eu tô lá, entendeu? E eu vou crescer e a gente vai, porra, lançar outros produtos também, essas coisas, igual você tem os seus produtos, as suas coisas, entendeu? Então, assim, é uma forma de você movimentar isso, de você espalhar as ideias, espalhar as mensagens. Né? Eu acho que o libertarianismo ele realmente tem um potencial de crescer absurdamente, igual você falou, as ideias são simples, mas é muito ainda mal explicado para a galera. A galera não entende direito as coisas. E o paternalismo, né? O populismo, todas essas ideologias, todas essas coisas elas são muito enraigadas aqui. Então, é aquela pergunta clássica, né, Peter? Se existisse um botão que pudesse acabar com o estado do dia para a noite, você apertaria? Porra, eu apertaria, cara, mas eu sei que não resolveria porra nenhuma, porque no dia seguinte milhares de pessoas estariam nas ruas pedindo por mais Estado. Porque eu sei que ainda você tem que mudar a mentalidade dessa galera. Como é que você muda, né, a cultura do país? Então você tem que ir fazendo esse trabalho, cara. Você tem que ir levando informação, levando conteúdo. Ninguém antes pensava nisso. Ninguém sabia quem era Mises. Hoje a galera já sabe. Ninguém sabia quem era Hofbauer. Ninguém sabia quem era Hope. Pô, tá descobrindo, cara. Com o tempo, as pessoas vão olhar para os políticos, igual eu já olho hoje, e falo, porra, eu nem sinto vontade mais de tentar decifrar o que esse cara falou, de acreditar em qualquer coisa, porque eu acho que é tudo merda. Eu acho que é tudo lixo, eu não consigo acreditar mais em ninguém, é tudo vagabundo, tudo, sabe? Não confio mais em ninguém.
é tudo vagabundo, eu quero viver minha vida sem o Estado me atrapalhar. Quando essa mentalidade entrar dentro da tua cabeça e você ir passando para os seus filhos, isso, sabe, isso vai crescendo. Eu acho que é uma coisa que pode durar décadas aí. Eu não vislumbro estar vivo, ou eu não vislumbro realmente que o Estado possa acabar, eu sou até meio pessimista com relação a isso, mas eu penso sempre na questão do argumento do escravagista lá. Então você pensa o seguinte, a escravidão no Brasil durou 300 anos, imagina que você nasceu num período onde a escravidão era plenamente lá, rolava solta, a escravidão no Brasil. Então, porra, o seu avô já conviveu com aquilo, o seu tataravô já conviveu com aquilo sempre fez parte do seu imaginário, da sua cultura, mas você sabe que aquela porra tá errada. E aí as pessoas falam, mas isso nunca vai acabar. Por que você defende que acabe isso? Isso nunca vai acabar. Mas não tem essa de se nunca vai ou se vai, não importa, não é pelo utilitarismo, tá entendendo? Não importa se depois sem Estado vai ser pior ou não do que com o Estado. Não importa se vai ser mais eficiente ou não. Importa que o Estado é errado, é antiético e imoral. E pronto, acabou. Então não tem que ter. Esse é o argumento, entendeu? Então, porra, da mesma forma, escravidão não existe. Vamos, uma meia escravidão aqui, só um pouquinho de escravidão, só pra, porra, entendeu? Não rola, cara. Ou existe ou não existe. Ou você tem liberdade ou não tem. É isso daí, concordo contigo plenamente. Essa visão ética do Estado, estou de pleno acordo. Não interessa se é melhor, se é pior, ficar fazendo comparação desse tipo não ajuda em nada, não tem nada disso daí. Eu tenho aquela visão que eu acho que, sinceramente, o problema vai ser econômico. O Estado vai cair pela economia, mas realmente eu concordo que é mais uma teoria econômica que indica o sentido, mas vamos ver, né? E outra coisa que eu ia falar também, que eu achei interessante você falar, que realmente muito pouca gente conhece o anarcocapitalismo no Brasil. Eu fui conhecer essas ideias com 48 anos, 49 anos de idade. Já velho da vida. Meu pai tem a tua idade, pô. Conheceu também, para mim, a tua idade. Pois é. Eu sempre fui minarquista, sempre achei que Estado era uma coisa ruim, mas eu sempre tinha aquela visão de, né, você não pensa nisso, outra coisa. É necessário, é um mal, mas é um mal necessário. E só que a gente comecei a estudar esse troço para ver esse tipo de coisa. Deixa eu só dar um alô aqui para o César Mello. Obrigado aí, César Mello, pelo superchat. Ele falou que vai pagar um mensalão, o Bolsonaro tinha que pagar o mensalão. Isso eu concordo, sabia? O negócio é esse mesmo, o negócio de corrupção no Estado não quer dizer nada. Estado não funciona, pô, compra logo o deputado. Se fizer alguma coisa de útil, já está ótimo, não importa, não. A galera acha que o problema é a corrupção, né, Peter? Esse que é o lance, tipo, a galera ainda tá muito nesse negócio de o problema é a corrupção. Não, cara, o problema é o imposto. Entendeu? Porque a corrupção, o dinheiro já foi roubado de você, cara. Só que se você chega e fala isso, porra, aí tu tá, meu Deus do céu, é a mesma coisa você falar que democracia é um problema, entendeu? Democracia não devia existir, porque a galera só tem aquela visão dicotômica. Então se você não defende democracia, você defende o quê? Um totalitarismo, autoritarismo, né? Pois é. Do mesmo moeda, cara. Não, com certeza. Corrupção é uma besteira. Isso é uma coisa muito que eu vejo as pessoas vendo esse negócio, tipo assim, não, o Estado tem jeito, o Estado que está aí eu vejo que está errado, mas é só a gente eleger o político certo, a coisa vai funcionar. O que é uma besteira do mundo, fala sério, pô, a coisa, ela funciona, o Estado funciona, meu amigo. É que ele não funciona porque você acha que ele funciona. Você pode, o motivo do Estado existir é para dar dinheiro para político e empresário amigo de político, é para isso mesmo. Então, para isso, o Estado funciona, que é uma maravilha, e essa é a função do Estado, é para isso que ele serve. E o grande problema, né, Peter, é que, assim, as pessoas, elas se acostumam com essa ideia, porque você já nasce com a escola, né, a escolarização, né, todo o sistema educacional compulsório. Então, quando você lê, por exemplo, aquele livro do Rothbard, né, o Educação Livre Obrigatória, que você entende que surgiu lá na Prússia, você entende o porquê por trás dessa porra toda, você fica até puto, né? Você fala, porra, eu quero que tudo seja privatizado mesmo, a escola não devia existir, escola pública, porque é uma doutrinação de mentes aquilo, né? Para você ser subserviente ao Estado. É uma coisa bizarra, assim. E aí você percebe o seguinte, né? As pessoas, elas têm essa noção que o Estado
é bom e que o problema não é o Estado em si, o problema são as pessoas que nós elegemos para o Estado. Mas nós somos o Estado, né? O Estado somos nós. Então, é só a gente botar pessoas certas, que qualquer um pode participar. Olha como o processo democrático é lindo. Qualquer um pode. Você pode se candidatar, Peter. Por que você não faz isso? Entendeu? Essa é a mentalidade que está enraizada na galera. E a galera fica achando que por a gente poder participar da máfia, o problema não é a máfia em si. Só que isso é uma forma do Estado camuflar ali, né, até a questão da sua expansão. Então, por exemplo, quando a gente tinha uma monarquia que estava tudo concentrado numa família real só, se o Estado ali, monárquico, tenta expandir o seu território, além do permitido ali, né, além do que o povo considera bom e tal, todas as revoltas vão se voltar diretamente contra uma família só. É isso que o Hope fala. Por que a monarquia é superior à democracia, né, nesse sentido? Não é porque a gente defende uma monarquia, né? Porque a diferença da monarquia para a república é que na república quem te rouba é o presidente, na monarquia quem te rouba é o rei. Assim, não faz muita diferença nesse aspecto, né? Mas qual que é a diferença? Porra, na monarquia, as pessoas, né, os donos ali do Estado, do reino, né, os reis ali, a família real, se comporta como se aquilo fosse realmente a sua propriedade. Então você entra no quesito de propriedade privada de novo. Né? Então, porra, se o Brasil é minha propriedade, é propriedade da minha família, eu como rei, eu não vou fazer merda no Brasil, porque isso depois vai se estender até o meu filho que vai tomar o meu lugar. Por que eu vou fazer merda? Por que eu não... Se eu tenho uma propriedade, você não cuida da sua propriedade? Sempre é uma questão de resolução de problema, propriedade privada, cara. Então, porra, quando você transforma o Estado em propriedade privada, é muito mais fácil de controlar, é muito mais fácil de fiscalizar, é muito mais fácil do cara não fazer merda. Porque o que acontece hoje? Entra a porra de um político, o cara tem 4 anos para poder mostrar serviço. E o que o político pensa? Em reeleição. É só o que o político pensa. Certo? Então, porra, ele vai expandir crédito, vai fazer obra, vai fazer um monte de merda. Ai, olha como a economia melhorou. Então, porra, conseguiu a reeleição depois. Aí, beleza, continua fazendo merda e tal. E a conta fica pro próximo filho da puta que entrar, porque ele já não é mais ele, entendeu? Então é isso que acontece, cara. E as pessoas não entendem isso. Eu fico embasbacado como não entra na cabeça ainda das pessoas que tipo, o problema não é se o político A ou B é melhor ou pior, ou se vai resolver. O problema é no aparato em si, já. Né? Nossa, eu falo pra cacete, meu Deus do céu. Não, uma entrevista boa é assim mesmo. Mas então, é aquilo que eu falo também, né? O pessoal esquece que o Estado como um todo, ele tem um poder muito grande, né? É só você ver o caso do Bolsonaro, que chegou lá, queria a parte de coisa de arma, ele queria botar. Meu amigo, o próprio Estado, ele não é composto só de cargos eleitos, então não adianta, ele tem aquele interesse próprio do burocrata do Estado. E tu acha que mas o cara que é chefe de seção, que está lá embaixo, ele não tem poder? Ele tem poder, cara. Ele pode brecar um monte de coisa, ele pode fazer corpo mole, ele pode sentar em cima de documento, ele pode fazer um monte de coisa desse tipo. Mas é isso daí, é bacana essa ideia. Aquele negócio, né? Mas monarquia, de qualquer forma, ainda é antiética. Sim. O monarca não é dono, não é proprietário da terra, ele não usa, não delimita. Pode dizer que em tese defende, mas não é bem assim. Não, né? Eu entendi. Justamente, é só para poder a galera entender que, assim, qual seria o caminho melhor, né? Seria aumentar as ideias, né? Aí entra várias coisas também, criptomoeda, né, que diminui o poder estatal, né? Pelo menos as descentralizadas, né? Então, tipo, contra a economia, né? Então, outros tipos de mercado também, o cinza, aquelas coisas todas, né? Então, assim, são contrabando, principalmente, porque a galera olha para contrabando. Tem contrabando de comida, cara, tem contrabando de remédio. Tem país que sabe que é proibido e, porra, as pessoas vivem do contrabando dessas coisas. Contrabando é só porque um Estado falou que não pode, entendeu? Entrar tal mercadoria no país, lá na linha imaginária que ele determinou. Então, assim, você tem que... É diferente de um contrabandista ou de um traficante, por exemplo, que o cara mata ou ameaça a propriedade de alguém. É diferente.
Mas então, por exemplo, a ideia seria reduzir, né, esse domínio estatal dessa forma e incentivar aquela coisa, até o Cogos fala muito disso, né, de pequenas cidades privadas, são soluções privadas, né, e uma coisa mais, sei lá, você tem os Estados Unidos, por exemplo, sempre foi mais federalista, né, uma coisa mais, porque a galera fala que tipo, isso é um neofeudalismo, não é bem isso, assim, mas assim, eu entendo a crítica, assim, mas é uma ideia de você tentar trazer isso para o âmbito mais individual possível, né? E aí, por que a ideia de se tornar uma monarquia no primeiro momento? Porque é mais fácil de você frear a questão do Estado mesmo, né? Então, assim, até uma questão de... O Hope comenta muito isso naquele O que Deve Ser Feito, no último parágrafo lá, é bem interessante ele falando disso. Quem quiser ler também é um livrinho curtinho, assim. Então, ele fala muito dessa questão de reduzir também, de tentar, assim, fazer meio que um acordo ali com o rei, né? Porque se essa ideia crescer, se essa mentalidade for já meio padrão, porra, imagina, o Estado, ele só tem influência em você porque você aceita também essa influência, né? A partir do momento que, sei lá, a segurança pública ali não aceita mais a ordem do rei, o que acontece? Você vê um Game of Thrones lá, quando, porra, o pessoal que tá armado lá se volta contra o rei, a palavra do rei tem, porra, mais de efeito nenhum, foda-se o rei, entendeu? Esse é o ponto. Então, quando você mostra para as pessoas, né, que, sabe, é ético você desobedecer leis injustas, né? Martin Luther King já dizia isso. Você mostra aí que, porra, é o que Bashar fala também, né? O Gustavo de Molinari. Então, assim, essa ideia de você enfraquecer o Estado, de você incentivar essas outras mudanças culturais, contra a economia, criptomoeda. Eu concordo que a dominação do Estado em cima da gente, desculpa te cortar aí, mas a dominação do Estado em cima da gente é muito, em cima da sociedade como um todo, é muito mais por cultura, no final das contas. É porque as pessoas realmente, a maior parte das pessoas, ainda acha que o Estado é uma coisa bacana, que o Estado é o povo, não sei o que lá, aquela ideia que foi incutida lá atrás. Mas a gente antes da gente seguir, deixa eu só dar um alô aqui para o Gabriel Moraes. O Brasil tem o maior movimento ANCAP do mundo, é verdade. Daniel Fraga certamente foi um dos grandes responsáveis por isso, onde quer que ele esteja aí, todos devemos a ele muito disso. Mas você falou em Bitcoin, e Bitcoin é uma coisa que eu também acho muito bacana, uma ideia muito legal. Me fala como é que é a sua relação com o Bitcoin. Você é um entusiasta do Bitcoin apenas, de outras criptomoedas? Cara, como é que é essa ideia sua? Como é que você enxerga eu vou ser muito sincero, assim, eu não sou nem muito entusiasta de Bitcoin. Eu gosto muito da ideia, eu entendo já o propósito, eu acho maravilhoso, assim, como surgiu, por que realmente surgiu, tanto que eu realmente não entendo essa galera que fica declarando Bitcoin, tipo, é totalmente contraditória a parada, tá ligado? Tipo assim, o negócio foi feito justamente para você não precisar, assim, sabe, passar pelo Estado e a galera... Mas enfim, eu tenho atualmente só Bitcoin e Nano, né? E não sou muito entusiasta, não fico comprando o tempo todo, eu só acompanho e meio que eu não consigo usar isso ainda da forma como eu acho que futuramente pode ser usado como moeda mesmo de troca, né? É algo muito incipiente, por mais que tenha muito mercado e a galera esteja começando a comprar e tal, eu acho que ainda está mais como reserva de valor mesmo, a galera comprando para fazer rodar ali a moeda e tal. Então, assim, é o que eu faço. Então, eu não tenho muito o que falar sobre criptomoeda, mas eu aconselho que se você for comprar qualquer coisa, você primeiro estude e procure entender mais ou menos como é que funciona, para não cair nos golpes aí desses piramideiros que rola solto aí. Não, perfeito. É isso aí. Eu acho que criptomoeda você não pode investir em alguma coisa que você não conhece. Isso é um erro enorme. Estude com calma. E é isso daí. Arthur, o negócio é o seguinte, nosso tempo aqui está chegando mais ou menos ao fim. Tu quer falar de algum assunto, quer tocar em algum ponto aí que você ache relevante, ponto da política, privatização dos Correios sai hoje, diz aí, fala qualquer coisa. Eu acho que, sei lá, esse negócio do Correio, eu já estou num ponto que eu acho que o Correio não tem nem que ser privatizado, ele tem que ser extinto, entendeu? Porra, é tão merda assim o serviço, os caras não conseguem entregar a carta dentro do prazo.
Pô, como é que você quer que o Estado funcione se os caras não conseguem nem entregar uma carta decente, entendeu? E eu acho que, assim, já vem, pô, compra as paradas pela Amazon, cara, absurdo, assim, chega às vezes antes do prazo que eles me dão, entendeu? É bizarro, então acho que tem que ser engolido mesmo pela concorrência, eu tô cagando aí pros Correios, óbvio que eu quero que privatize logo, mas assim, para mim podia extinguir logo essa porra e pronto, acabou. Eu queria comentar, cara, a respeito de um assunto que eu acho que sempre o pessoal às vezes bate nessa tecla e tal, e até jogar a bola para você, não sei se alguém já fez isso aí, mas eu queria te perguntar, como é que foi a tua mudança do, sei lá, do minarquismo aí pro anarcocapitalismo? Porque muita gente se mantém no minarquismo, e eu sinto isso, porque acham que o anarcocapitalismo é utópico. Né? Sempre acham que, mas eu não sei como é que isso vai acontecer, então eu não vou defender isso. Porque isso nunca aconteceu na história da humanidade, não sei o quê e tal, então eu acho que isso é impossível, não vou defender que não tem Estado, mas eu acho que ele tem que ser mínimo, né? E eu queria que você me dissesse um pouquinho, porque eu também vou comentar algumas coisas a respeito de como é que você chegou nessa conclusão, fala, porra, tem que ser extinto mesmo. Fala aí. Pois é, de fato, eu cheguei nesse estágio mesmo que você está falando aí, de chegar e falar, poxa, não, até que a ideia é bacana, eu tomei contato com a ideia do libertarianismo através do grupo Libertarianismo no Facebook, ali que eu comecei a discutir com o pessoal e acabei achando interessante o negócio, comecei a dar uma estudada, li alguma coisa do Hofbauer, coisa e tal, falei, pô, a ideia é bacana, mas eu acho que não tem chance disso funcionar, isso não tem como dar certo, esse tipo de coisa. E eu fiquei realmente nessa posição que você falou. Só que daí eu me lembrei, eu acho que o meu caso foi um caso bem particular, que foi justamente que eu me lembrei daquela teoria do Coase, né, sobre o custo de transação e coisa e tal. Eu falei, não, olha só, tem um ponto para isso acontecer realmente. Inclusive, isso já foi discutido com o economista, justamente em função daquele paper do Coase, né? Que é o paper que eu falo no meu vídeo, porque o Estado vai desaparecer e coisa e tal. Eu explico essa história toda lá. Mas é que eu falo para o pessoal também, assim, uma outra coisa que você pode entender o libertarianismo é como um caminho, não necessariamente, mesmo que não vai chegar lá nunca, né, se você acha que nunca vai acabar, mas entender a coisa como um caminho também é legal. Mas no meu caso foi isso, foi esse o caminho que eu fiz. Eu realmente cheguei num ponto que eu achava já que a ideia era interessante, me atraía, mas, poxa, eu não vejo isso acontecendo. E isso foi o que eu falei, não, quer saber do negócio? Isso pode acontecer sim. E, na verdade, o foco nosso é se preparar para isso, porque isso vai acontecer. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, porque eu me lembro de assistir teus vídeos logo no início lá, e você era muito contundente nisso, né? Tipo, o Estado vai acabar. No finalzinho dos teus vídeos, assim, se prepare, não sei o quê, porque quando o Estado acabar, não sei o quê, você nem cogitava a hipótese de, tipo, não acontecer. Para você, não, vai acontecer. Porra, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu estava começando ali, eu estava engatinhando ali em ler algumas coisas, eu falo, porra, esse cara tem tanta... Como é que esse cara tem tanta certeza assim, né? Eu achava muito interessante, cara. E um argumento que eu queria trazer para a galera, tem um pessoal ouvindo, muita gente fala da questão nacional, né? Da segurança nacional. Então fala que, tipo, mas aí como é que vai ser a segurança nacional se não tivermos um Estado? Então tem que ter um Estado, principalmente só para proteger, tem aqueles minarquistas que é só segurança, né? Não pode privatizar tudo, mas a segurança nacional tem que ficar para o Estado. E aí eu fico pensando nessa situação e vou jogar a pergunta para vocês aí, né, galera que está ouvindo. Por que o Brasil não invade o Uruguai? Por que, sei lá, os Estados Unidos não invadem o México? Eles não têm um potencial bélico absurdo para isso? Não poderiam simplesmente chegar lá e invadir o México hoje? E não iam tomar o México inteiro? Por que eles não fazem isso? Porque não é interessante para eles fazerem isso. Porque guerra, porra, custo pra caralho, custo de vida, um monte de morte, um monte de merda internacional. Como é que os outros países vão ver aquela situação também? Sabe? Por que eles iam fazer isso? Eles podem fazer trocas comerciais. Agora pensa no Ancapistão. No Ancapistão, você tem um livre mercado, né? Você não tem Estado para atrapalhar aquela porra. Então, teoricamente, pelas leis econômicas todas, né? É um lugar onde vai haver prosperidade. Pessoas de outros locais vão querer abrir suas empresas no Ancapistão, não vão? Por que uma outra nação vizinha invadiria o Ancapistão se ela está se beneficiando disso? Por que ela faria isso?
E sem contar que no Ancapistão, todo mundo pode ter uma arma. Não haveria algumas empresas também de exércitos privados? Não haveria um cara, sei lá, doido o suficiente, ou um cara assim, doido fica parecendo que é uma coisa ruim, mas não ia haver um cara falando, eu quero montar um arsenal de guerra. Eu quero ter, porra, um tanque. Foda-se. Não vai ter o Cogos não fala tanto, eu quero andar de tanque. Não pode ter um cara que tenha sabe, um monte de fuzil, um monte de coisa. Não pode ter uma empresa especializada nisso, em defesa pessoal, que o Gustavo de Molinari tanto falava nisso. Porra, falava séculos atrás, sabe, junto com o Bastiat. Uns caras que, quando eu leio hoje, eu falo, porra, esses caras eram ANCAP, não é possível. Eram ANCAP demais esses caras, porque, porra, não tinha nada acontecendo, os caras enxergaram lá na frente. Então eu acho absurdo, eu acho, porra, adoro Molinari, adoro... Ou por outra forma, esses problemas que a gente tem hoje já existiam naquela época, ou seja, o pessoal que está achando assim, não, é só a gente botar um governo certo que vai funcionar. Sim, entendeu? Porra, 300 anos. Entendeu? E aí, cara, e eles falando isso, entendeu? E aí eu falo, porra, e o Molinari, ele bate muito na tecla, ele fala, porra, se você entende que o Estado não funciona para fazer nada, tipo, se, porra, para fazer saúde é uma bosta, se para fazer, sabe, educação é uma bosta, se para fazer o resto, se para fazer qualquer outra coisa é ruim, como é que você vai confiar saúde, segurança e educação, que são as coisas mais importantes, sabe, para você, nas mãos do Estado? Como é que você vai confiar isso? Ah, não, mas aí são só 3 coisas, vai dar certo. Entendeu? É você, tipo, botar uma esperança absurda nas costas do Estado como se fosse resolver o problema. Não vai resolver. E outra parada que, assim, as pessoas não param para pensar é o seguinte, pô, o pessoal fala muito do SUS aí, porque graças a Deus existe o SUS, porque nos Estados Unidos o cara vai lá e, porra, tem que pagar absurdos. Porra, só que aqui você já paga, criatura, você paga até o 5º mês do ano só imposto. Você só começa a receber depois do 5º mês. Entendeu? Só que você não sente que paga isso, porque vai em produto, vai em serviço. Pô, para você trabalhar, você paga imposto. Para você comprar qualquer coisa, paga imposto. O pobre paga muito mais imposto proporcionalmente que o rico, né? Então, se o rico se fode, porra, cai nas costas do pobre também. E aí você tem que pensar o seguinte, porra, não vale muito mais a pena eu me tratar, sei lá, eu vou no médico, né? Não é muito mais vantajoso eu pagar diretamente ao médico do que pagar ao Estado, para o Estado pagar o médico? Porque é isso que acontece, o Estado é só o cara que faz a transição ali. Só que o Estado não trabalha de graça. Então ele vai tirar a parte dele. E normalmente a parte dele é maior do que a parte que ele vai dar ao médico. Entendeu? Porra, não faz sentido, lógico, as paradas, né? É igual a questão dos impostos, eu sempre bato nessa tecla, cara. Tipo, é muito fácil de você mostrar o argumento, Peter. Porra, pega o IPVA, pega o IPTU. São impostos, são umas aberrações jurídicas. A casa já é sua, o carro já é seu. Você tem que pagar um imposto para o Estado para poder usar um carro que é seu, para usar uma casa que é sua. Senão, o Estado pode tomar o bem de você. Faz algum sentido lógico? Aí eu uso o argumento da torradeira. Pô, você comprou uma torradeira. Aí o Estado chega e tem o DETOR, que é o Departamento de Torradeiras. Eles criaram uma sigla bonitinha. E aí você tem que pagar o DETOR todo ano, que é um aluguel anual para poder usar a torradeira. Senão eles vão tomar a torradeira de você. Faz algum sentido? Não faz. Então por que com a casa e com o carro vai fazer sentido? Não faz, porra. Entendeu? É lógico, é lógico. É um absurdo isso, com certeza, com certeza. Arthur, cara, muito obrigado aí pela entrevista, realmente foi muito bacana, acho que o papo foi muito legal. Gostei muito desse seu insight sobre a questão, isso é uma pergunta que me fazem muito também. Mas se o Brasil virar anarcocapitalista, como é que vai fazer o outro país invadir? A questão toda é o interesse, para que o outro país iria invadir, né? Realmente, eu concordo contigo, isso é um ponto bem interessante mesmo. Então, mais uma vez, obrigado por tudo aí, obrigado pelo nosso papo, e vou botar no link na descrição, vou botar depois as redes sociais lá do Arthur. E é isso daí, até uma próxima. Valeu, gente!